Graças a Deus, irmãos, amém? Enquanto o mundo está alimentando o carnal, a gente está aqui alimentando o espiritual. Ó o rimador, gostou, Dioguinho? Ai, péssimo. Pastor Alex, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Pastor Ibe, eu tenho duas coisas para admitir aqui sobre essa igreja. Primeiro, que a primeira grande igreja que eu fui ano passado para ministrar o Cristão e a Política foi aqui. E eu subi aqui como se eu já tivesse feito isso 300 vezes. Só que no meu coração estava assim: Jesus, me ajuda. E aí eu lembro que antes, né, quando eu estava sentado ali, eu olhei para a bateria e falei assim, NF. Falei, pô, velho, os caras fizeram uma homenagem para mim. Nicolas Ferreira. Eu, pô, obrigado e tal. Aí depois que eu fui entender núcleo da fé, eu falei, tá bom. Tudo bem. Aí na hora do louvor, tocou uma música que eu nunca tinha escutado antes, que era Que Ruge o Leão. E essa música tocou muita gente, porque ela foi a trilha sonora do ano passado inteiro. A gente costumava dizer que sempre quando tocava essa música, acontecia um trem muito diferente na igreja. Então vocês, né, fizeram parte da minha história, eu agradeço muito por isso, de verdade. Tá? Muito obrigado mesmo, de verdade. Irmãos, abra sua Bíblia em 1 Pedro, finalzinho da Bíblia aí, capítulo 2, do 19 ao 21. Nós vamos falar de algo que muita gente evita falar, mas que tem uma importância muito grande. Nós vamos falar hoje sobre dor. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 19 ao 21, quem achou dá um amém. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. A gente está na época de carnaval, e eu lembro que ano passado, quando eu finalizei a minha palestra em Cristão e Política, Pablo, né, meu amigo, perguntou, e aí Nicolas, qual que vai ser a próxima palestra? Eu falei, porque a dor importa. Isso ficou na minha cabeça, porque a dor importa. Então na época onde no carnaval está todo mundo agora, né, alimentando ali da carne, fazendo suas vontades, tendo uma certa alegria, né, na verdade uma felicidade, eu parei e falei, olha, na igreja geralmente a gente quer fazer quase a mesma coisa. Falei, olha, nós somos tão quase alegres quanto vocês. A gente também se diverte quase tanto igual a vocês. Só que eu quero trazer a você sobre algo que eu aprendi, que é a importância da dor. Quando a gente olha aqui em 1 Pedro, né, diz o seguinte, olha, Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ou seja, quando a gente quer ser imitador de Cristo, basicamente a gente quer ser imitador também dos seus sofrimentos. Não tem como você imitar a Jesus e você ser simplesmente uma pessoa alegre demais, no sentido de só isso que tem na sua vida, e evitar o sofrimento. Pelo contrário, a vida de Jesus Cristo foi dor, sofrimento, perseguição, as dos discípulos também da mesma forma. E muitas das vezes a gente deixa com que momentos como o carnaval, eles tirem o nosso foco do nosso propósito. Mas basicamente o que é o carnaval? O carnaval, ele está descrito lá em Gálatas, vai Nicolas, mas na época lá tinha carnaval, não tinha não, mas como diz Billy Graham, a Bíblia, né, ela é mais atualizada do que o jornal de amanhã cedo. Então dá só uma olhada se parece com o carnaval. Gálatas capítulo 5, 19 ao 21. Ora, as obras da carne são manifestas, vamos lá, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como já antes os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Basicamente, o momento ali do carnaval, uma busca desenfreada para o prazer. A pessoa de um dia para o outro, ela se torna ela se torna tão super aditivada aos seus prazeres, que ela bebe absurdamente, ela fica com milhares de pessoas, milhares não, não sei, né, hoje nada se duvida, né, centenas de pessoas, né, numa noite ou numa semana, ou seja, ela se arrebenta em uma semana
e termina de arrebentar os outros 360 dias. Mas o carnaval, né, Nicolas, carnaval antigamente era marchinha, a família saía, né, cantava as musiquinhas legais, mas hoje todos nós sabemos que não é isso. Só que o carnaval é mero um período, ele é um período no ano. Agora, como o mundo realmente vai prender as pessoas lá fora, e qual que de fato é a finalidade do carnaval? Muito mais do que uma busca desenfreada do prazer, ela é a fuga da realidade. Então existem algumas coisas que têm tirado, né, o mundo da realidade, de encarar a realidade. Uma delas, né, é com relação às drogas. Pode passar, por favor. São as drogas. Tem um estudo da OMS que afirma que o consumo de drogas causa 500 mil mortes anuais. Eu tinha um amigo, no ano de 2017, ele chamava Giuseppe, e ele era um morador de rua. E eu lembro que quando eu saí da igreja, meu primo estava com um violão, eu estava com a Bíblia, e ele parou e falou assim, canta para mim aí, o grande é o Senhor. E aí a gente ficou meio apertado, porque a gente não sabia tocar. Mas eu falei assim, vamos cantar, né? A gente cantou, paramos ali, evangelizamos ele, e eu fiz um compromisso com ele, eu falei assim, eu vou vir aqui essa semana inteira, vou te acompanhar, eu lembro que eu estava ainda na faculdade, e eu quero entender como que funciona a vida de um morador de rua, porque ele tomava não sei como é que chama aqui, mas aqui tem barrigudinha? Tem, né? É cachaça, tá, gente? Para geração Nutella aí. Cachaça, né? Ele tomava um trem desse aqui a cada 2 horas. E eu ficava assim, gente, eu não consigo tomar mais de água normal, né? Ainda mais cachaça. E no outro dia eu fui lá e ele bêbado assim, 7 horas da manhã. E eu, caramba, cara, por que ele faz isso? Aí, em determinado tempo, eu fui conversando com ele, ele disse para mim o seguinte, olha, Nicolas, eu falei, cara, o que te faz beber tanto? O que te faz você se drogar? O que te faz ir para você ir num prostíbulo? Ele falou, Nicolas, na verdade, eu não gosto disso daqui. Eu não gosto de ir lá e, sabe, tem essa sede. Na verdade, é porque eu não consigo encarar a minha realidade. E ele falou, olha, porque meu melhor amigo, né, eu traí a minha esposa, e agora meu melhor amigo vive com a minha esposa, e eu não consigo pensar nisso. Então a droga é um dos utensílios que eles utilizam para a pessoa ignorar a realidade. Não sei se vocês já viram, mas existem, né, alguns shows aí fora, por exemplo de Ibiza e tudo mais, que o show dura 7 dias, né? O show dura 7 dias. E a pessoa não consegue fazer isso se ela não tiver a base da droga. Porque é uma realidade tão ruim que ele tem na cabeça. Eu escuto isso 1 minuto e eu já não aguento mais. Isso eu estou falando lá fora. Agora pensa no baile funk, né? Repete isso por 8 horas, né? Inferno. Aí você para e pensa assim, Nicolas, como que a pessoa consegue? A droga faz com que a pessoa fuja da realidade. O carnaval, por exemplo, a pessoa está no meio de milhares de pessoas, suada, fedendo, cheio de, sabe, gente drogada e bêbada, e a pessoa passa o ano inteiro querendo chegar àquele lugar. Por quê? É o ápice da fuga da realidade. Mas não somente a droga faz isso, mas temos também uma coisa que é muito, mas muito poderosa. Para quem que eu faço para passar? É o poder da música. Irmãos, não sei vocês, mas a gente geralmente na igreja, né, a gente costuma xingar o baterista, né? Mas eu já estou aqui para falar para vocês que isso é blasfêmia, tá bom? Isso é errado, eu vou fundar um sindicato dos bateristas e filho de pastor, porque sempre são os errados, né? A culpa inteira é deles, eles fogem do tempo, não é bem assim, tá? Mas a música, ela tem um poder inacreditável, e eu como baterista, né, minha família toda é músicos, eu sinto o poder que é, sabe? Quando você está tocando, parece que você se eleva em algo realmente transcendental, a arte faz isso com a gente, né? Só que o poder da música, lá fora, ele também não deixa de perder, né, a sua eficácia. Então, tem um estudo que mostra que escutar melodias ativa os mesmos receptores opioides do sistema nervoso central associados ao prazer. Ouvir as músicas que você gosta faz com que seu cérebro libere mais dopamina, um neurotransmissor crucial para o funcionamento cognitivo e emocional dos humanos. Você tem noção que da mesma forma, quando você come um chocolate, quando você tem uma relação sexual, quando você ouve uma música, basicamente ele libera o mesmo neurotransmissor chamado dopamina, que está associado ao prazer. Então a música tem um poder muito grande. O Jimi Hendrix é um dos maiores guitarristas, né, de todos os tempos, em termos, né, musicais.
Ele dizia que chegava em determinado momento do show, ele conseguiria colocar qualquer coisa na cabeça de quem estava ouvindo. Ou seja, a música tem um poder muito grande. E para quem já viu minha palestra Cristã Política, sabe que a revolução cultural tem 3 características, né? Ela é onipresente, silenciosa e invisível. Ou seja, ela está em todo lugar, você não escuta e nem vê ela. Então muita gente acha que a fuga da realidade vai estar somente nas coisas mais palatáveis, mais visíveis, como a droga. Não, droga eu não uso droga, né? Como a bebida, não, bebida não me pega. Mas a música talvez tenha te influenciado e feito com que você tenha fugido da sua realidade. Para isso eu peguei aqui alguns exemplos das músicas mais tocadas, né, nesses anos aí passados. Dá só uma olhada. Alô Ambev. Irmão, tira todo o ritmo da sua cabeça, tá? Você vê o tanto que é grudado esse trem, que eu sei que vai ficar até o final, mas Deus não vai deixar. Deus não vai deixar, amém? Amém. Eu vou tentar cantar em outra coisa. Alô Ambev. Dobra a produção aí, que a gente bebe. Eu mandei a saudade, ela mandou vida que segue. Então segue sua vidona e eu sigo sofrendo e bebendo Brahma. Que poesia, né? Pulei na piscina, chorei disfarçado, só para ninguém ver os meus olhos molhados. Gente, que homem triste. Ele está chorando, ele fala, ninguém pode ver eu chorando. O que eu faço? Pulo na piscina e já está tudo molhado, né? Pulei na piscina tão desesperado que quando eu caí foi mágoa para todo lado, né? Acho melhor a gente terminar, agora é tarde, para de chorar. Não sou do tipo que procura amante, mas aconteceu e foi interessante. Misericórdia. Caiu na madrugada e viu que estava errada. Está desesperada, louca para me encontrar, então bebe e vem me procurar. Irmãos, juntos, essas 4 músicas, só no YouTube, chuta quantas visualizações que tem? Chuta você. 10 milhões? Ih, posso subir. 400 milhões de visualizações. Isso dá 2 Brasil ouvindo. Não sou do tipo que procura amante, mas aconteceu e foi interessante, né? Isso só no YouTube. Agora imagine nas outras plataformas. As pessoas estão alimentando a alma delas em busca de fugir da realidade. Ou seja, por que o mundo tem tanto interesse em fazer com que você não sinta a dor e a tristeza? Ou seja, terminou, né, chega lá e bebe e foge daquilo. Se você está triste, saia com seus amigos, com suas amigas e simplesmente foge disso tudo, você não pode encarar. Se você está chorando, esconda isso, pula na piscina, ninguém pode ver isso que está acontecendo. Então, o mundo tem feito você esconder uma professora muito valorosa que se chama dor. E eu vou passar aqui algumas histórias de pessoas que passaram por isso. Mas antes, existem 3 fatores que podem fazer com que você fuja da realidade, e eles te tentam para isso. Pode passar. O primeiro é a carne. A carne nada mais é do que a tendência que você tem de que aquilo que te afeta sensorialmente é o mais importante, e você torna isso como uma realidade. Ou seja, aquilo que está acontecendo na sua vida natural, você dá tanta importância para aquilo que você acha que aquilo dali é a própria realidade. Então, quem nunca viu uma pessoa que falou assim, Nicolas, se eu terminar esse namoro, né, minha vida acabou, né? Nossa, mas se ele não me mandar bom dia, meu amor, você é meu tudo, né? Já era a minha vida. E é engraçado que não tem problema você falar que ele é seu tudo, né, demonstrar carinho não. Mas toma cuidado, porque quando você fala que uma pessoa é seu tudo, se ela morrer, acabou sua vida, né? A gente precisa ter somente uma pessoa que a gente deposita toda a nossa confiança. E ela se chama Deus. Mas, enfim, a carne é isso. O diabo, ele é o tentador e o acusador, ou seja, ele te tenta para que você peque, e aí quando você peca, ele simplesmente te entrega assim de bandeja o remorso, que é bem diferente do arrependimento. A Bíblia fala que o arrependimento, segundo Deus, ele leva à salvação. Mas o arrependimento, né, segundo o diabo, segundo o mundo, ele opera a morte. Ou seja, o remorso nada mais é do que você ficar alimentando a si mesmo, corroendo a si mesmo. E aí você estava ruim e fica pior. E o mundo é a sociedade humana, né, que vive aí te oferecendo vantagens. Se você não cair em nenhuma dessas 3, você está pronto para poder lutar. E eu quero mostrar aqui algumas pessoas que elas entenderam a importância da dor. O primeiro deles se chama Alexander Solzhenitsyn.
Alguém aqui já ouviu falar, só quem já ouviu, tá? Levanta a mão. Já ouviu falar em Marx na escola, na universidade? Marx, boa. Alguém aqui já ouviu falar na grande filósofa contemporânea, Anitta? Né? No grande filósofo contemporâneo, Felipe Neto? Ok. Alguém já ouviu falar de Alexander Solzhenitsyn? Glória a Deus, 1, 2. Eu quero realmente saber quantos? 3. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um para um aí, né? Irmãos, isso aqui nos chama de atenção a algo. Olha como a própria academia, né, a produção cultural do nosso país, nos impede de conhecer pessoas que experimentaram algo de fato valoroso, né? A academia não vai falar de Alexander Solzhenitsyn, mas eu vou contar quem era ele. Ele, aos 8 anos, perdeu seu pai. Ele era um filósofo, ele é russo, né? E ele ali na Segunda Guerra Mundial, houve um pacto entre Hitler e a União Soviética de não agressão, ou seja, ninguém ataca ninguém, ninguém invade ninguém. Só que Hitler foi e descumpriu esse pacto e invadiu. E ele, né, quando ele estava jovem, servindo ali na União Soviética como soldado, ele estava ali na linha de frente quando tudo isso aconteceu. Então pegou ele completamente desprevenido. Depois de um tempo, ele começou a perceber que o comunismo não era de fato o que ele tinha estudado na escola e o que ele tinha recebido ali da União Soviética, do Partido Comunista. E ele foi escrever uma carta para um amigo dele. Falou, olha, deixa eu te falar, fazendo algumas críticas. E como na União Soviética não tem carta privada, eles abriam tudo e liam o que estava acontecendo, eles viram essa crítica e consideraram ele como inimigo da pátria. Então eles colocaram ele dentro de um campo de concentração soviético. O campo de concentração soviético é bem anterior, tá, de Hitler, não foi Hitler que criou isso não. E aí ele passou 8 anos ali no campo de concentração, e depois que ele saiu, ele foi exilado para o Cazaquistão. E quando ele chegou lá, em um determinado momento, o amigo dele chegou e falou com ele assim, olha, todo o sofrimento que você passou na sua vida é culpa sua. E ele parou, ficou com aquilo na cabeça, e aí, à noite, esse cara que falou isso para ele foi assassinado. Ele falou, uai, se todo o sofrimento que acontece é culpa minha, então se você foi assassinado, isso também foi culpa sua. E isso ficou na mente dele. Você pode parar e pensar, Nicolas, de fato, esse cara sofreu na vida dele, né? Aos 8 anos ele perde o pai, né? Depois ele serve ali a um exército e é pego de surpresa. Depois ele é colocado num campo de concentração, né, soviético. E ainda depois, quando ele sai exilado, eu esqueci de falar, ele descobre que ele tem câncer, né? A vida é uma caixinha de surpresas, né? Tá igual como é que ele chama? Joseph Klimber. Gente, ninguém lembra de Joseph Klimber, não? Eu me senti muito velho. Pelo amor de Deus, geração TikTok. Né? O Joseph Klimber, aí vocês vão lembrar, né? Tem que fazer uma dancinha no TikTok para vocês lembrar. Tá igual a vida do Joseph Klimber, é uma caixinha de surpresa. Então, obviamente, você pode parar, Nicolas, esse cara se tornou um ateu, certo? Errado. Ele conseguiu, antes de morrer, eles fizeram um documentário com ele, e ninguém melhor do que ele, para poder te mostrar o que ele aprendeu com toda essa dor. Eu quero passar esse vídeo para vocês, porque esse vídeo mudou a minha vida. Quando eu parei e vi esse vídeo, eu falei assim, agora eu entendi qual a importância da dor e do sofrimento. Eu quero compartilhar com vocês. Страдание, как ничто другое, воспитывает душу. Как ничто другое. Если страдание есть унижение. И что А если страдание – это унижение. Если человек проходит через унижение. Нет, унижение ничего, это все может идти на выращивание души. Нет. Самое страшное – это безраздельное благополучие. Вот это конец души. Разве собственной души человека нет собственных проблем вне внешнего мира, вне внешнего влияния? Это у глубоких людей, которые занимаются своей душевной жизнью. А большинство, если нет наружных переживаний, так он ничего не переживает. Нет, вы знаете, благополучие, отсутствие страданий способствует неразвитости души. Не то, что страдания надо искать, их не надо искать. Это было бы противоестественно. Но их надо мужественно принимать. То есть страдания оказывают благотворное влияние на душу человека. Надо иметь мужественно их принять и понять, что их страдания посылаются зачем-то.
оно посылается с какой-то очень важной целью. Угадать эту цель, правильно развиться, это нелегко. Вот сажать тебя в тюрьму, сперва кажется, это все конец, это невозможно. А вот идут времена, идут месяцы. Прошло 2-3 года, 40 месяцев, и ты начинаешь вдруг понимать, что эта жизнь очень глубокая и очень обогатительная душевно. Надо ее испытать, надо из нее уроки извлечь. Но я считаю, что если меня посадили в тюрьму, то mое развитие прошло значительно беднее. Страдания как ни... Ele, nesse processo todo, ele se converteu e ele escreveu um livro chamado Arquipélago Gulag. Arquipélago é um conjunto de ilhas, né? Então ele fez essa metáfora para poder mostrar como se fossem os campos de concentração ali na União Soviética. E com relação, né, a uma pessoa que não conhecia a Deus, olha como ele compreendeu a importância da dor. Por isso, quando a gente fala, né, que nós queremos ser imitadores de Cristo, muitas vezes a gente não compreende. Porque os próprios discípulos sofreram amargamente. Inclusive, Paulo escreveu, né, várias das cartas dele na prisão. Ou seja, a dor, ela faz com que você cresça e faz com que você amadureça. Então, a frase que ele fala ali, olha, o bem-estar total, que é o problema todo. Vocês conhecem uma pessoa que ela tem um bem-estar completo e você não consegue nem muitas vezes falar com ela sobre Deus, porque ela é casada, ela tem dinheiro, né? Ela tem um relacionamento estável, não tem nada, ela é autossuficiente. Esse é o completo bem-estar que a gente nunca pode buscar. Eu tive um prazer de conhecer um doutor, que ele agora está morando em Miami, mas ele está morando na Irlanda, e ele falou: Nicolas, você não tem ideia como é difícil evangelizar um irlandês, porque ele tem tudo. Ele tem a ajuda do governo, só de você morar lá você ganha 2.000 euros, né? 2.000 euros para poder só ficar lá. Você tem dinheiro, você tem família, aonde que encaixa Deus aí? Toma cuidado, porque a fuga da realidade do mundo talvez possa ser te oferecer um bem-estar que Jesus nunca quer para a sua vida. Então ele compreendeu isso. Agora eu quero te contar uma outra história, né, do porquê a dor importa, que foi uma carta que C.S. Lewis vocês conhecem, né? Amém. Crônicas de Nárnia, né? Estou brincando, também, amém. E a pergunta era: onde estava Deus? Em 4 de dezembro de 1951, um ônibus atropelou 24 jovens cadetes. E aí C.S. Lewis recebeu uma carta que estava perguntando o seguinte: onde estava Deus nessa noite? Por que não o evitou? Deus quer o nosso sofrimento? E aí ele diz: e se a resposta for sim? E se Deus não quer que sejamos felizes? Acredito que Ele quer que sejamos capazes de amar e sermos amados. Quer que a gente amadureça. É por conta que Deus nos ama que Ele nos dá o dom do sofrimento. Em outras palavras, a dor é o megafone de Deus para acordar um mundo surdo. Somos como um bloco de pedra, onde o escultor extrai as formas dos homens. Os golpes do seu cinzel, que tanto nos machucam, são os golpes que irão nos aperfeiçoar. Amém? Amém. Do mesmo jeito que quando a gente dá um amém, quando a gente vê uma promessa, né, sendo colocada na Bíblia, a gente precisa também dar amém para isso. Sabe por quê? Porque isso é bíblico. Lá em Tiago, capítulo 1, 2 ao 4, diz o seguinte: olha, meus irmãos, considerem motivo de alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Quantos cristãos, quando estão enfrentando um sofrimento, a primeira coisa que ele deixa é o trabalho dele? Ele vai trabalhar, porque ele sabe que senão ele vai perder o salário, ele pode perder o seu emprego. Ele larga a faculdade? Não, porque senão ele vai ser reprovado. Ele larga a escola? Não, porque ele sabe que ele vai tomar falta. Qual que é a primeira coisa que ele larga? A igreja. Sendo que a igreja deveria ser o local para ele enfrentar a realidade. É por isso que muitas pessoas não querem entrar dessa porta para cá, porque quando ela pisar aqui, ela vai entender que ela não pode mais fugir da sua realidade.
ela precisa encarar ela de frente. Então, quando Deus ele fala, olha, carregue a sua cruz, Ele está dizendo, encare a sua realidade. Porque você não pode simplesmente ignorar uma cruz que está atrás de você. Você vai ficar cansado, você vai tentar fazer as coisas e não vai conseguir. Agora, quando você fixa os seus olhos na realidade, você consegue compreender. A dor e o sofrimento nada mais é do que, muitas das vezes, quebrar um coração de pedra, para que ele traga você para a realidade. O sofrimento tem um caráter redentor, ou seja, ele te liberta das ilusões dessa vida, de achar que você é isento de sofrimentos, de achar que você não pode sentir a tristeza, de achar que você vai ter uma vida, de lírio do campo. Eu vou nascer, eu vou ter uma família perfeita, eu vou ter uma faculdade perfeita e pronto. Isso não vai acontecer. Para elucidar de maneira ainda mais clara, vocês já viram, pode passar, vocês já viram esse filme chamado Divertidamente? Sim. Eu lembro que quando eu parei, sim, eu já vi, gosto, temos uma fã aqui. Eu parei e falei assim, pô, vou ver esse filme aqui, meio colorido demais, mas eu falei, esses caras geralmente mandam bem em desenho, E graças a Deus esse aí não teve muita lacração, porque, toma cuidado, tá? Eu vi uns desenhos esse dia, não sei se vocês viram, de um desenho que estava no top 10 do Netflix, que estava o diabo falando com a criança sobre o inferno, Eu pesquiso sobre isso aí depois, para você não deixar seu filho ver esse desenho. Só que esse filme é Divertidamente. Basicamente, ele mostra várias personalidades, ali sentimentos, na verdade, dentro de uma personagem. Então, dentro da cabeça, como se fosse de todos nós, existe a tristeza, que está representada ali de azul, a raiva, o vermelho, o medo, a alegria e o nojo. E durante esse filme, ele vai mostrando, que existe um controle central, ou seja, quando a pessoa recebe uma notícia boa, a alegria vai lá e coloca a mão, e a pessoa fica feliz. E aí a alegria e a tristeza e todos os outros sentimentos sempre tomavam conta ali daquele controle central de forma harmoniosa. Quando era a tristeza colocava a mão, quando era a alegria colocava a mão, quando era o nojo, quando criança ali comia um jiló, eu não gosto de jiló, tá? Eu sou um mineiro que não gosta de jiló. Quando chegava, por exemplo, o medo, ia pular na piscina, o medo travava, mas aí a alegria colocava a mão e ela pulava, experimentava. Então o filme vai contando isso. Só que ao longo desse filme vai acontecendo algumas coisas ruins. E aí a alegria, numa ânsia de ajudar a personagem, ela começa a tomar controle toda hora. Então no momento onde a tristeza deveria colocar a mão, a alegria vem e coloca a mão e não deixa ela ficar triste. Ou seja, nós vamos mudar de casa. Aí ela fala, meu Deus, a tristeza ela fica triste. Só que a alegria, não, vai ser legal, a casa vai ser bacana. Aí quando ela chega na casa, a casa não é nada do que ela pensava. Aí a tristeza coloca a mão e a alegria, não. E tenta evitar com que a tristeza coloque a mão. Para resumir, a tristeza acaba querendo ir embora. Já que ela não tem mais espaço na vida dessa criança, ela vai embora. E a alegria busca, vai ali numa missão para poder buscar a tristeza. Enquanto isso, a personagem está com a vida quase toda destruída, está indo embora, brigou com os pais, com seus amigos, e aí, quando a alegria compreende que a tristeza deveria colocar a mão no controle central, na hora que a tristeza coloca a mão no controle central, a personagem se atenta, volta para casa, olha para os pais, pede perdão, começa a chorar, e as coisas ali, elas se acalmam. E nesse desenho tem algo chamado memória base. Você consegue lembrar do dia mais feliz da sua vida? Não é ótimo. Você calma, vai ter momentos felizes. Nós vamos orar por você, para você ter um momento feliz, agradável, tá bom? Menina triste, mas a tristeza importa, calma, você está no lugar certo, Agora, para pensar, no momento mais feliz, o casal que estava aqui, acredito que um dos momentos mais felizes, cadê eles? O momento mais feliz da sua vida foi quando a Lívia nasceu, provavelmente, Agora, poxa, a criança nascer é algo assim, é um milagre. Então, ele tem uma memória base. Não importa o que acontecer, ele não vai esquecer dessa memória base. Então, nós temos memória base e no filme mostra a memória base. E o mais legal que ele mostra é o seguinte, todas as vezes que ela olhava uma memória base, quando ela voltava um pouco no tempo, ele via que tinha um momento de tristeza. Ou seja, muitas das vezes, para você alcançar um propósito, você precisa passar por um momento de tristeza. Antes de você contar um testemunho, você precisa vivê-lo.
e tem gente que não está querendo viver. Como você vai contar um testemunho? E quando a gente compreende isso, a gente começa a perceber a importância da dor na nossa vida. E só que essa personagem, ela tinha uma fonte que era as coisas naturais, né? Então, a pergunta que eu faço é: qual é a sua fonte? Essa personagem, ela tinha a fonte dela de força, os pais, né, ali os amigos, eram coisas somente naturais. Mas quando você, né, não compreende que a sua vida é simplesmente um rascunho, né, como diz Bruno Tolentino, as vantagens que o mundo te oferece, logo, logo vão tirando a sua força. Então você acaba depositando toda a sua esperança e toda a sua fonte de força, talvez no seu cônjuge. E por mais importante que ele seja na sua vida, a Bíblia fala que, olha, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. A sua esposa, ela é muito importante, mas ela é um acréscimo na sua vida. Assim como o seu marido. Ele não pode ser a sua fonte de força somente. O seu filho também, ele é muito importante. Eu não consigo imaginar o que é a perda, né, ali de um filho. Mas mesmo se um filho ali morrer, como já aconteceu na minha família, por exemplo, eu vi que a fonte de força do meu tio não era os filhos. Meu tio passou por algo que foi uma das maiores experiências de força da minha vida que eu já presenciei. Meu tio é louco com criança, assim como eu. É o sonho de ter filhos. E a sua esposa ficou grávida, e todo mundo muito feliz, primeira gravidez. E aí, uns dias antes, né, foi fazer ali um exame de rotina, para poder saber o que tinha, né, acontecido, se estava tudo bem, né, e tudo mais. E aí percebeu que a criança, o coração não estava batendo. A gente recebeu essa notícia, a gente começou a orar. E aí, de noite, recebeu uma ligação, falou: olha, ela está ganhando neném, porque tinha que fazer o parto, mesmo ele, né, estando ali natimorto. E a gente pôde chegar ali, né, no local que tinha um vidro, e ela estava ganhando neném. Quando o neném nasceu, ele estava morto, e eu vi o meu tio segurando o neném dele, daí mostrando para a gente, falando: olha, esse aqui é meu filho Bernardo. Naquele momento ali, eu pude perceber que a fonte dele não era as coisas naturais. A fonte inesgotável de força que nós temos que ter é Deus. Se a gente colocar a nossa força, se o meu tio tivesse colocado a força dele nas coisas naturais, ele não teria aguentado. O salmista compreendeu isso há muito tempo. Ele diz assim em Salmo 119, 92 a 94: se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já teria me destruído. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, memória base, pois é por meio deles que preservas a minha vida. E quando a gente olha, né, Paulo, lá em Filipenses, a vida do cristão é muito louca, é muito engraçada, e o mundo não compreende, porque mesmo quando a gente está alegre de verdade. Quando a gente está triste, a Bíblia nos ensina a ficar contente mesmo estando triste. Ou seja, quando nós estamos alegres, a gente experimenta a alegria. Quando nós estamos tristes, a gente experimenta o ensinamento da tristeza. Então a gente sempre está ganhando. Já o mundo não. Quando ele está triste, ele não experimenta o ensinamento da tristeza. Quando ele está alegre, ele não está alegre. Ele precisa ou de uma bebida, que basicamente é uma reação química dentro do corpo dele, para poder ter alegria. A pessoa se droga para poder fugir da realidade e esquecer um pouco da vida dela. Ou seja, ela nunca aprende, mesmo nos locais de alegria. Quantas meninas, na minha época lá de 15 anos, que se jogavam em festas, se jogavam, né, em bebidas, né, em relações sexuais antes do tempo, e eu era o retrógrado, eu era o careta na minha sala, porque eu não saía pegando todo mundo, né, porque, né, o Nicolas é o quê? Você é gay? Eu falo: não, eu só acho que todas as coisas têm um certo tempo. Mas vinha aquela pressão. E o mais engraçado, que assim, sempre faziam perguntas para mim, até mesmo na faculdade: tá, você não bebe, não fuma, não tem relação sexual, o que você faz? Eu falava: eu jogo bola. Jogo bola, eu como, né? Eu vou para a igreja, eu como, né? Eu jogo bola, eu como, eu estudo, depois eu como, né? Ou seja, eu faço muitas coisas. Só que eles não compreendiam isso. Como que eu consegui estar alegre, né, no meio da PUC, que é um centro, né, quase do inferno, aquele lugar,
e fala: como que você consegue ficar alegre com tanta coisa acontecendo, né? Porque a minha fonte inesgotável é Deus. Amém? E de todas essas histórias, eu queria mostrar para vocês a maior memória base que todos nós temos. Porque nós somos diferentes. Você, eu não vivi o que você viveu, eu não vi o que você viveu, mas todos nós temos uma memória base em comum. Como pode, Nicolas? Como pode pessoas que eu nem te conheço e nós temos a mesma memória? Nós não vivemos a mesma coisa, mas nós temos uma memória base. A maior de todas, que se chama Jesus Cristo. Lá no Getsemane, eu quero que vocês abram agora a Bíblia para ler junto comigo em Marcos, capítulo 14, versículo 34 ao 36. Marcos capítulo 14, do 34 a 36, diz o seguinte: e ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Lendo um pouco ali os evangelhos, eu percebi que somente em um evangelho ele descrevia algo diferente dos demais. Todos nós temos uma memória base, mas a gente tem visões e interpretações um pouco diferentes. Lá em Lucas, capítulo 22, 42 e 44, ele relata o mesmo momento, só que com um detalhe diferente. Pai, se queres de mim, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E aqui está o detalhe, porque Lucas era médico. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Literalmente, nossos pecados fez com que Jesus transpirasse, suasse sangue. Ele estava numa pressão ali tão grande, porque ele sabia o que ia acontecer com ele. E depois daquilo dali, ele caminhou, foi traído, depois ele foi crucificado, e hora alguma, o pai dele isentou, Deus Pai isentou que ele sofresse. Ele tentou, falou: Deus meu, por que tu me abandonaste? Jesus naquele momento nunca tinha experimentado a mancha do pecado, ele nunca tinha se separado do Pai, Deus Pai e Deus Espírito Santo. Ele nunca tinha se separado. Naquele momento a dor dele era tão grande, porque ele estava carregando todos os nossos pecados. E mesmo assim, Deus Pai não o evitou com que ele sofresse. Se Jesus, isso é impossível de acontecer, porque Jesus tinha um propósito. Mas se Jesus não tivesse passado pela dor, ele jamais teria cumprido o seu propósito. É por isso que a dor importa. Porque quando Deus, ele te chama para um propósito, muitas das vezes você precisa ser quebrado, seu coração de pedra, para que ele te fortaleça e amadureça. E quando você foge disso, você está impedindo de cumprir o seu propósito. Muitas vezes nós somos distraídos com várias coisas, querendo colocar a mão somente, deixando com que a alegria tome conta da nossa vida. Mas até o próprio Jesus, ele sentiu uma pressão tão grande, ele chorou, repita, ele chorou, porque ele sabia que o propósito dele era muito maior. Deixa eu falar algo para vocês, o mundo está desesperado por uma fonte inesgotável de força. Mas eu te pergunto, como que a gente vai passar essa fonte inesgotável de força, se ela não é nossa fonte inesgotável de força? A gente precisa passar para o mundo algo que ela nunca mais vai ter sede. Porque as coisas que nós vemos aqui no mundo espírito, no mundo natural, elas são passageiras. Um ápice de uma relação sexual, ela é passageira. Uma martelada no dedo, por mais que doa, também é passageiro. Mas existe algo que é eterno. Quando a Bíblia fala com relação à água, né, a água que nunca mais, ela vai ter sede. É isso que a gente precisa passar para as outras pessoas. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário,
A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Se o teu sofrimento, você não compreender ele, você não vai ser possível de cumprir o seu propósito. Quantos cristãos estão se isentando dessa professora tão importante que é a dor? E por que a gente precisa disso? Por que a dor ela precisa ser sentida? Porque um soldado, quando ele está numa guerra, ele não está preocupado em ser feliz. Ele está preocupado em cumprir um propósito. Então você aqui hoje, talvez você está precisando tomar um golpe para que você entenda e volte à realidade. C.S. Lewis fala que quando uma pessoa está se afogando, ela começa a se debater, e quando o salva-vidas vai até ela geralmente precisa dar um golpe nela, porque ela está tão desesperada que ela não consegue ouvir, não consegue compreender, e dá um golpe para que ela simplesmente adormeça e consiga salvar aquela pessoa. Talvez Deus queira te dar um golpe hoje, para que você volte à realidade, para que você compreenda qual que de fato é seu propósito. Quem diz que Deus te trouxe aqui para você ser feliz? Se Deus quiser te usar no seu sofrimento, você está disposto a isso? Eu não sou ninguém, só sou uma pessoa que compreendeu a importância da dor. Em determinado momento da minha vida, eu entendi que a dor ela precisava ser sentida. E eu fiz questão de colocar essa foto, porque eu lembro que eu coloquei ela no meu Facebook, na capa do meu Facebook assim. Porque naquele momento ali que meu coração estava tão destruído, eu fiz uma oração muito perigosa. Eu falei: Deus, se necessário for, para que eu cumpra seu propósito, eu sofrer, traga sofrimento na minha vida. Não é todo mundo que tem coragem de falar para Deus te trazer um sofrimento para poder abrir os seus olhos. Mas eu fiz essa oração. Falei: Deus, se for necessário eu sofrer para cumprir um propósito, que o Senhor faça isso. E quando eu compreendi que eu deveria sofrer os sofrimentos de Cristo, eu entendi que eu não estava aqui para simplesmente ser feliz. Então, no momento que eu estava muito triste mesmo, e aqui é a primeira vez que eu falo isso de forma pública, vocês estão olhando para alguém que já tentou tirar a sua vida, que Instagram é um recorte da nossa vida. Mas antes de você se fortalecer, vem alguns pensamentos, e nenhum de nós estamos à mercê disso. Isso pode estar muito próximo de nós. Só que nesse momento eu lembro que eu saía da igreja, eu entrava dentro do carro, eu colocava uma música, e sempre quando algum vinha, uns pensamentos de desista, de você não consegue, eu começava a falar a minha fonte inesgotável de força, que era Jesus. Eu lembro que eu começava a bater, no volante, falava: Jesus, 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 Jesus. E eu ficava falando, e aquilo ia, me fortalecendo. Deixa eu te falar algo para você. Quando a sua fonte inesgotável de força não for Deus, você vai perecer. Mas depois desse tempo que você passa essa dor e você aprende, não há nada que possa te abalar. Escuta o que eu estou te falando, não há nada que possa te abalar. Muita gente me pergunta: Nicolas, mas como você consegue? Muitas vezes, tem pessoas que te atacam, pessoas que querem, sua morte, sofre, injustiças, Sabe como isso é possível? Porque eu entendi essa pequena lição, mas que mudou minha vida inteira. E quando a gente olha uma pessoa fazendo algo em público, a gente não sabe muitas vezes o que aconteceu no privado. Davi, antes dele chegar a encarar Golias, ele já tinha matado ursos e leões, protegendo sua ovelha. Se você quer fazer algo em público, antes faça no privado. Seja forte no privado. Aprenda no privado. Não queira ganhar o mundo, mostrar para as outras pessoas o que é, não sei o que, sendo que você mesmo não compreendeu a importância da dor e do sofrimento. Você acha que foi fácil para Davi enfrentar um leão? Você acha que foi fácil para Davi enfrentar um urso? Não foi, mas isso gerou casca nele, para quando em público vier o sofrimento, a dor, a luta, ele consiga encarar. Por que a dor importa? Porque ela está te preparando para uma missão, ela está te preparando para uma guerra. A gente está vivendo em tempos onde tem por ano 55 milhões de abortos,
onde que nesse instante agora, tem ucranianos sofrendo por conta de uma pessoa que quer o poder a todo custo, inclusive matar inocentes. Nós estamos vivendo num mundo onde tem um movimento que se dedica semanalmente, mensalmente, anualmente, destruir a família. Existem pessoas que estão amparadas, sabe, juridicamente, fazendo planos para poder acabar com a sua sexualidade. Se a gente não compreender que todas essas dores nas nossas vidas, elas não estão nos moldando, a gente não vai conseguir sair para lutar. E é por isso que a dor importa. Eu quero que vocês abram, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Segunda Timóteo capítulo 2, versículo 3 diz o seguinte: suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Amém? Amém? A dor, ela precisa ser sentida, você precisa encarar ela. Chora, não pula numa piscina não, chora no seu privado, converse com pessoas que possam te ajudar, e acima de tudo, tenha a sua fonte inesgotável de força, que é Deus. Se nesse tempo tão difícil, que nós estamos enfrentando e vai piorar, nós seremos perseguidos, pastores serão calados, líderes serão mortos, você vai ser perseguido dentro da sua sala de aula, você vai ser perseguido dentro da sua universidade. Se nós colocarmos a nossa fonte de força no campo natural, nós vamos perecer. Mas se nós colocarmos a nossa fonte de força em Deus, que é inesgotável, assim como a Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecerão, nós estamos precisando tomar um posicionamento de que não há tempo para você simplesmente ignorar o processo do sofrimento. Se a tua ferida ainda não foi cicatrizada, isso não quer dizer que você vai esquecer essa dor. Uma memória base triste também existe, mas é como uma cicatriz, ela não vai doer mais, mas você tem que ter aprendido com aquilo. Muitas pessoas não fecham um ciclo de tristeza e acabam não entendendo, e sempre voltando naquela mesma professora que ela nunca entendeu. É como um repetente, ela fica repetindo de ano, mas nunca aprende, porque ela nunca quer encarar a realidade. Talvez você tenha fugas da realidade que não são tão palatáveis, como por exemplo, tudo que você for fazer tem que ter um fundo musical. Você não pode parar e ver a coisa, você tem que estar mexendo no celular. Ou seja, nada que você está fazendo, você literalmente está fazendo. Talvez você esteja aqui nessa noite, com várias dores, com vários sofrimentos, e você não conseguiu hora nenhuma fazer o que você está fazendo, e aquilo que você planejou fazer, que é adorar a Deus. Nós estamos aqui para poder adorar a Deus. E nós adoramos a Deus de todas as formas, com o nosso corpo, com a alma e com o nosso espírito. Eu quero que você agora tenta lembrar nas suas memórias bases, e que o sofrimento talvez que você não tenha aprendido com ele, você vai pedir para Deus, para você aprender com isso. E somente aqueles corajosos, não ora se você não está com coragem. Eu quero que você faça a mesma oração que eu fiz há alguns anos atrás, de que Deus, se for necessário que eu sofra para poder compreender o meu propósito, que o Senhor faça isso. Como eu disse, como C.S. Lewis disse, a dor é o megafone de Deus para um mundo surdo. Talvez os seus ouvidos estejam tampados por conta de várias fugas da realidade, mas Deus te trouxe aqui nessa noite. Não desperdice essa oportunidade. Talvez você sempre tenha pedido a Deus coragem. E como você exercita a sua coragem? Enfrentando ela. Ou seja, Deus vai te dar um momento de medo para você exercitar a sua coragem. Talvez você está pedindo um coração mais perdoável. Deus vai te dar uma situação que doa, que machuca, para você perdoar. Porque perdoar só significa perdoar o imperdoável. Perdoar o perdoável não é perdão. Talvez você tenha pedido a Deus mais amor, e Deus vai te dar um momento para você exercitar o amor. Se você tem pedido para Deus um momento para você saber o seu propósito e cumprir o seu propósito, aqui está esse momento. Eu quero que você abaixe sua cabeça nesse momento agora. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse local. Eu quero que você comece a pensar em todos os seus sofrimentos, que tem talvez te impedido, e não tenha sido um sofrimento
eficaz. Não adianta você fazer 1 milhão de coisas e não compreender isso. O seu propósito vai passar por uma dor e por um sofrimento. E você tem escolha de ou aprender ou simplesmente deixar com que isso passe na sua vida sem nenhum tipo de aprendizado. Senhor, eu oro agora para que o Teu Espírito Santo venha nos encarar de uma realidade que nós estamos fugindo. Não é somente de pulos, não é somente de momentos felizes que nós queremos passar aqui nessa terra. Nós queremos sofrer os mesmos sofrimentos e passar com eles, com o Senhor. Se for necessário, Deus, quebrar o nosso coração de pedra, fazer com que jorre lágrimas nos nossos olhos, que o Senhor faça isso nesse momento. Se há, Deus, um relacionamento que não foi finalizado, que esse sofrimento ainda vem à tona, que o Senhor coloque um ponto final. Que se há algo, ó Deus, precisa ser perdoado aqui nessa noite, o Senhor venha trazer, ó Deus, perdão. Que o Senhor venha, ó Deus, trazer um coração que saiba liberar o perdão. Que o Senhor, ó Deus, venha trazer com que o nosso propósito seja maior do que os nossos sofrimentos. E que, se for necessário, nos aproximar do Senhor, através da dor e sofrimento, que o Senhor faça isso. Não nos prive, ó Deus, do maior ensinamento que o Senhor possa nos dar, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, por fim, eu tenho só uma boa notícia para poder te dar. Como Alexander Solzhenitsyn disse, buscar o sofrimento, isso não faz sentido, seria antinatural. Você precisa aprender com ele. Mas mesmo que você chore, que você sinta a dor, que você aprenda, eu já li o final da história e eu sei que fica tudo bem. Deus fala que no fim Ele enxugará todas as lágrimas de dor, as lágrimas de sofrimento, as lágrimas de corações que precisavam ser sarados e que foram sarados. À base da dor, do sofrimento, Deus Ele enxugará de você todas as lágrimas. A nossa fonte de força não é um ser humano de agora. A nossa fonte de força não é um movimento. A nossa fonte de força não é um sindicato. A nossa fonte de força não são as eleições. A nossa fonte de força não são os nossos amigos. A nossa fonte de força ela é inesgotável e se chama Deus. É nele que nós precisamos nos agarrar. Porque os nossos sofrimentos, inclusive, eles vão passar. Mas que pelo menos passe com a gente aprendendo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação não pode se comparar à glória muito excelente que está por vir. Não se atentando às coisas que se veem, mas às coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são passageiras, mas as coisas que não se veem, elas são eternas. Que Deus abençoe a vida de vocês. Espero que vocês tenham entendido o porquê a dor importa. Deus abençoe.